sentindo a presença do Espírito Santo? Não vai prestar, amém? Antes de entrar na palavra do Senhor, me deixa perguntar, fica à vontade, cadê, pelo amor de Deus, o gasofilácio? Está tudo certo, deixa no altar, ali, com a consolidação, isso, joga no altar, eita. Tudo bem? Irmão, eu tenho TDAH, passou uma pessoa, já me perco todo. Então vamos lá, quem é que está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão bem alto, você que está nos visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos! Você pode aplaudir Jesus na vida dos nossos amigos. Aleluia, aleluia. Isso mesmo. Glórias a Deus. Continua com a mão levantada, porque nós vamos querer, ou melhor, nós vamos entregar para você um mimo. É uma maneira de nós demonstrarmos o quanto nós aguardávamos por você, do quão especial você é para nós. Então continua com a mão levantada, porque o nosso time, o time da consolidação, nós vamos até onde você está. Amém? Irmão, no nome de Jesus eu vou pedir para que você me ajude hoje na ministração. Sem voz, com poucas energias, mas eu sei que Deus pode nos revigorar e nos renovar e nos animar nessa hora, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 17, a partir do versículo número 1. Não sai desse lugar. Ou melhor, olha para a pessoa que está do teu lado, já começa a profetizar sobre ela. Diz assim, dá lugar. Fala para ela, dá lugar. Quem é que estava domingo aqui? Nós estamos desde o mês de junho ministrando sobre um tema, unção. E eu confesso para os irmãos que hoje, na noite de hoje, no dia de hoje, nós iríamos ministrar sobre um outro tema, mas Deus insiste em continuar ministrando a respeito desse tema chamado unção nessa noite. Quem é que estava domingo aqui? Deixa eu ver, só para a gente saber se vai. Quem é que não quer participar da enquete? Levanta a mão. Domingo passado eu já começo a pregar, nós falamos que a unção é aquilo que nos habilita, que a unção é aquilo que nos capacita a realizar sobrenaturalmente aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer, nós não teríamos condições, nós não seríamos capazes em fazer. Nós falamos na semana passada, apenas um remember para que você possa entender, que a unção, ela não tem um fim em si mesma, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. A unção, ela tem um porquê. Afinal de contas, a palavra vai nos dizer que você e eu fomos ungidos, que o Espírito do Senhor está sobre nós, e que Ele, o Espírito do Senhor que está sobre nós, nos ungiu para... Eu repito, o Espírito do Senhor que está sobre nós e que nos ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, o que significa dizer que a unção que está sobre você não é para que você pare, mas para que você se mova. Estou começando. Semana passada nós falamos sobre o óleo da unção. O óleo da unção que vem da oliveira. A oliveira é uma árvore muito famosa em Israel que produz a azeitona. A azeitona que uma vez prensada gera o óleo, gera o azeite. Pastor, eu não entendi, então vou ter que repetir mais uma vez. É da pressão que vem a unção. Sabe qual é o problema? É que a estratégia do inferno é fazer com que você foque os teus olhos na pressão e deixe de desfrutar e de celebrar da unção que está fluindo através de você. Você ainda está comigo?
Vimos também que Deus não necessariamente derrama da sua unção apenas sobre pastores e líderes. Não, pastor, não. Deus derrama da sua unção sobre os discípulos. Deus derrama da sua unção sobre os filhos. Deus derrama da sua unção sobre os seguidores, sobre os homens e as mulheres que estão dispostos a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Afinal de contas, nós já temos pastores e cantores gospels demais. Nós já temos muitos pastores fazendo besteira. Você lembra? Nós já temos muitos cantores gospels fazendo besteira. E já passou da hora de nós termos médicos ungidos, advogados ungidos, empresários ungidos, políticos ungidos, homens e mulheres que serão capacitados a realizar sobrenaturalmente aquilo que naturalmente não podiam fazer no campo missionário em que se encontram. Isso mesmo. A tua empresa virou um campo missionário. O teu consultório virou um campo missionário. O teu escritório virou um campo missionário. A tua barbearia virou um campo missionário. O teu gabinete virou um campo missionário. Você ainda está comigo? Nós falamos que a unção te ensina. Nós falamos que a unção te guia. Nós falamos que a unção te dirige. E que agora você não precisa mais ficar pedindo a autorização de pastores e líderes para ir, para fazer e para comprar. Por que, pastor? Porque a unção te guiará, a unção te dirigirá, a unção te ensinará. Olha para mim, isso não quer dizer que você não possa, em um ambiente de dúvida, de dor, de desafio, de crise, de insegurança, procurar um dos pastores ou procurar um dos teus líderes. O que eu quero te dizer, meu Deus, eu vou liberar. O que eu quero te dizer é que pastor e líder não é o teu dono. Aliás, você só tem um dono. Você está aí. E esse dono que você tem morreu por você há mais de 2000 anos atrás. E tem um nome que está acima de todo nome, e que o nome dele não é Sinésio, o nome dele é Jesus de Nazaré. Nós falamos até mesmo que Jesus ele foi ungido. Repito, até mesmo Jesus ele foi ungido significa dizer que sem unção, olha para mim, sem unção não é difícil. Sem unção é impossível. Como pano de fundo, nós trouxemos e ministramos sobre a história de Davi. Você lembra? A maneira como Davi ele foi lembrado, a maneira como Davi ele foi escolhido, a maneira como Davi foi ungido por Deus. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, o período em que começa toda essa história, lá nós vimos que Davi ele foi ungido rei. Acontece que Davi, depois de ter sido ungido rei, ele não vai para o palácio. Davi, depois de que foi ungido rei, ele volta para o lugar em que ele estava antes de ser ungido. Ele volta para o campo, ele volta para cuidar das ovelhas. Davi, depois que foi ungido rei, não foi para o palácio, tampouco começou a dar carteiraço. Davi, depois que foi ungido rei, coração humilde, um coração de servo. Sabe por quê? Irmão, pega isso, por favor, porque isso pode mudar a tua história. Porque a unção guarda o coração e preserva a essência. Pastor, eu não entendi, então eu vou te explicar. Poder, fama e dinheiro não mudam as pessoas. Poder, fama e dinheiro revela quem elas sempre foram.
Não olha para o lado, para não dar problema. Davi, depois de ungido, Davi, depois de ungido, ele aprendeu a rejeitar a rejeição. Eu repito, Davi, depois de ungido, ele aprendeu a rejeitar a rejeição. O pai tinha se esquecido dele, a ponto do profeta ter que dizer: acabaram os teus filhos? Os irmãos o menosprezavam. Os irmãos tinham se esquecido dele. O pai não lembrava a seu respeito. Acontece que um homem cheio da unção, eu vou liberar. Um homem cheio da unção não caminha à procura de aprovação e aceitação da terra. Ai, meu Deus do céu, um homem cheio da unção caminha tendo a certeza e a convicção que já foi escolhido, que já foi chamado e que já foi aceito pelo céu. 1 Samuel, posso começar a pregar? Está forte. Capítulo 17, a partir do versículo número 1, coloca na tela para mim, pelo amor de Deus. Assim diz o versículo: os filisteus juntaram as suas forças. Para aqui, irmão, sabe quando é que você começa a descobrir e a entender a autoridade que você carrega e o tamanho em que você está em Deus? Quando até mesmo os teus inimigos, eles precisam se unir para te derrotar. Os filisteus se juntam, os filisteus se reúnem para derrotar o exército do Deus vivo. Aí eu começo a me perguntar: peraí, se até mesmo os nossos inimigos entenderam que eles precisam se juntar para nos vencer, por que ainda não nos unimos? Por que ainda não nos juntamos? Irmão, olha para mim. Uma coisa é você orar sozinho nessa cadeira. Outra coisa bem diferente é você dar as mãos para a pessoa que está do teu lado. Uma coisa é você orar só, interceder só, clamar só, se levantar só, ir para a guerra só. Outra coisa bem diferente é você orar junto, clamar junto, interceder junto, se levantar junto e ir para a guerra junto. Ei, quando nos levantamos juntos, não tem demônio que resista. Quando nos levantamos juntos, não tem céu de bronze que não seja rompido. Mentira, pastor, eu te provo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Alguém pegou. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam todos assentados, e eles começaram a falar em novas línguas. Me ajuda a pregar. Fala para essa pessoa que está do teu lado: sozinho você não anda mais. Fala para ela: sozinho você não anda mais. Fala para ela: porque juntos nós somos mais fortes. Se é para Jesus, pode ser um pouquinho melhor. Nós estamos ainda no primeiro versículo, vamos lá. Os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias
que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Esse gigante tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, meu Deus. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pulamos para o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu... Jesus. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede de vitória. Agora você tem que dar um aleluia, um glória a Deus. Pois a batalha é do Senhor. Pelo amor de Deus, reage a essa palavra. A história que nós lemos é uma das mais conhecidas da Bíblia. Até mesmo aqueles que não são crentes, eles conhecem dessa história. As crianças, elas conhecem a história de Davi e Golias. Esse sem dúvida é uma das maiores batalhas já narradas pela palavra. O cenário é, de um lado, um menino de aproximadamente 15 anos de idade, e do outro lado um filisteu medindo aproximadamente 3 metros de altura e fortemente armado. Entre eles existe um vale, o vale de Elá. De um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel. A batalha vai começar. A guerra vai começar. Acontece que Golias se levanta e faz um desafio. Golias diz: ei, ao invés de serem 2 povos, por que não 2 homens? 2 homens entram, um homem sai. Foi daqui que nasceu e surgiu o primeiro UFC da história. Humanamente falando, Golias ele era invencível. Talvez você não saiba disso, mas a Bíblia diz que durante 40 dias e 40 noites lá estava Golias em frente ao exército de Deus vivo, em frente ao exército de Israel, lançando intimidações, ameaças e afrontas. Irmão, 40 dias, manhã e noite. Provavelmente o povo de Israel ouviu 80
80 vezes a mesma intimidação, a mesma ameaça, a mesma afronta. Acontece que o exército de Israel ouviu 80 vezes, Davi só precisou ouvir uma vez. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouve não vai determinar aquilo que você vive. O que vai determinar aquilo que você vive é aquilo que você faz com aquilo que ouviu. Posso continuar? Irmão, na vida existem presentes que vêm embrulhados de problema. Eu não entendi, pastor, eu explico. Existem embrulhos que parecem um problema, mas dentro do presente tem um conteúdo valioso. Eu não entendi ainda, pastor, então eu vou continuar te explicando. Ei, gigantes são oportunidades extraordinárias. Quem era Davi antes de Golias? Um menosprezado pelos irmãos, um esquecido pelo pai, um diminuído por Saul. Quem se tornou Davi depois de Golias? A maior referência de Israel. Eu já falei isso, mas eu vou liberar pela 10ª vez. Esse gigante, ele não está aí para te matar, meu fofo. Esse gigante, ele está aí para te promover. Esse gigante, ele está aí para sinalizar uma virada de chave na tua vida. Esse gigante está aí para estabelecer uma nova história sobre você. Esse gigante está aí para te dizer que você está no centro da vontade de Deus. Lagoinha, Canoas, não há uma grande vitória sem antes passarmos por um grande gigante. Do lado de fora é problema, mas do lado de dentro tem presente. Vocês estão incendiados mais do que normal. Vamos lá. Pastor, o que faz a unção? Você que gosta de anotar, a unção te dá um motivo no céu para você não se tornar um refém na terra. Eu vou repetir. A unção te dá um motivo no céu para você não se tornar refém das motivações da terra. Irmão, Davi já tinha sido ungido rei, mas mesmo depois de ter sido ungido rei, lá estava ele no campo cuidando das ovelhas. Irmão, Davi já tinha sido ungido rei, mas de vez em quando ele ia lá no palácio tocar harpa para desencapetar Saul. Obediência. Às vezes o palácio estava Satanás lá dentro do palácio. Irmão, Davi já tinha sido ungido rei, mas quando Jessé, o seu pai, pede para que ele vá ao campo de batalha e leve alimento, comida para os seus irmãos, e lhe traga uma garantia de que os seus irmãos estão bem, lá estava Davi sendo obediente. Eu não sei se você sabe disso, mas de Jerusalém até o vale de Elá, 24 quilômetros, lá estava Davi, caminhando 24 quilômetros em obediência. Pastor, o que isso significa? Pega. Significa que é no caminho da obediência. Você não pegou. É no caminho da obediência que grandes oportunidades te alcançam. Eu vou repetir. É no caminho da obediência que oportunidades, meu lindo, extraordinárias te alcançam. Sabe, Davi poderia simplesmente ter ido ao campo de batalha, ter entregue a comida, o alimento para os seus irmãos e voltado para casa. Afinal de contas, ele já tinha cumprido com a missão. Acontece que um homem ungido não faz apenas aquilo que se pede. Um homem ungido faz um pouco mais.
Um homem ungido não faz só aquilo que está no roteiro. Por quê, pastor? Porque um homem ungido entendeu que é uma resposta. Irmão, Davi ao chegar, ele ouve que tem um gigante afrontando, ameaçando, intimidando. Entenda algo, pega isso pelo amor de Deus. Irmão, até aquele momento, sabe, meus pastores, até aquele momento, a discussão, a batalha, a guerra, ela era política. Era por espaço, era por território. Acontece que chega um ungido, chega o espiritual. Aí quando Davi chega, ungido espiritual, ele olha para aquele cenário, ele olha para Golias, ele diz: quem é este filisteu incircunciso para intimidar ou afrontar o exército do Deus vivo? Pastor, por que Davi disse isso? Porque Davi era um homem espiritual, e homens espirituais discernem todas as coisas espiritualmente. A preocupação de Davi não era com o tamanho de Golias. Aliás, em nenhum momento você vai ver Davi chamando Golias de gigante. Porque gigante fala sobre tamanho, fala sobre altura, fala sobre força. Mas você vai ver Davi dizendo: quem é esse filisteu incircunciso? Por que incircunciso, pastor? Porque incircuncisão fala sobre aliança. O que Davi está dizendo é: quem é esse desaliançado? Ai, meu Deus. Quem é esse desaliançado para afrontar um exército cujo Deus tem uma aliança? Ei, não importa o tamanho do teu problema, viu? Ei, não importa a força desse gigante, está ouvindo? O que importa é que você tem uma aliança, e esse gigante não tem, esse problema não tem, essa crise não tem. Ababaçu. Você ainda está comigo? Irmão, sacode esse irmão que está do teu lado. Eu estou achando ele um pouco quieto hoje. Sacode esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: meu irmão, não fala para Deus o tamanho do problema. Fala para o problema o tamanho do teu Deus. Fala para ele: meu irmão, lembra que em toda guerra que você entrar, você tem uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Deus tem uma aliança com a tua casa. Deus tem uma aliança com os teus filhos. Deus tem uma aliança com você. Os teus inimigos não têm, mas você tem. Aleluia. Irmão, você já parou para pensar que todos estavam contra Davi? Me ajuda a pregar, que eu estou quase morrendo aqui. Todos estavam contra Davi. Havia uma torcida contra Davi. O pai que tinha se esquecido dele. Os irmãos que disseram: você é presunçoso. Saul que olhou para ele e disse: você é um menino, você é um pequeno guerreiro contra um grande guerreiro. Golias que olhou para Davi e disse: quem é você? Você vem contra mim com paus e pedras? Por acaso sou eu um cachorro? Sou eu um cão? Irmão, Davi não tinha ninguém dizendo: vai, você pode. Davi não tinha ninguém dizendo: não recue, não retroceda, vai para cima porque vai dar certo. Mas sabe o que é que Davi tinha? Davi não tinha ninguém do lado dele dizendo: vai para cima. Davi não tinha ninguém do lado dele, mas Davi tinha algo. Davi tinha um óleo sobre a sua cabeça. Pessoas nesse lugar, nessa semana, em alguns momentos até oraram dizendo: Deus, eu me sinto tão sozinho. Eu estou cercado de pessoas, mas eu me sinto tão só. Sabe o que é que Deus me pede para te dizer nessa noite? Talvez você não tenha ninguém do lado, mas você tem óleo sobre a tua cabeça.
Não, eu vou ter que repetir. Talvez você não tenha ninguém do teu lado, mas Deus me pede para te dizer: você tem o óleo sobre a cabeça. E às vezes Deus te deixa sozinho, para que você entenda que a unção é mais do que suficiente. A unção te dá um motivo no céu para que você não se torne refém das motivações da terra. Por quê, pastor? Porque tem gente que é movido por motivação da terra. Tem gente que precisa de mensagem motivacional para entrar nas suas guerras e vencer as suas batalhas. Tem gente que precisa de babá. Tem gente que precisa de corte dizendo: você é lindo, você é maravilhoso, você é forte. Vai. Davi não tinha ninguém. Davi não tinha ninguém dizendo: você pode, você consegue, é com você. Acontece que Davi encontrou um motivo em Deus. E quem encontra um motivo em Deus não precisa da motivação de homens. Quem encontra um motivo no céu não precisa das motivações da terra. Irmão, quantas vezes os voluntários dessa casa, gente, quantas vezes vieram servir, mas tudo quebrado, tudo cansado, perderam tudo. Quantas vezes os voluntários dessa casa vieram servir tudo destruído por dentro, mas com um sorriso bonito lá de fora. Encontraram um motivo em Deus. Sexta-feira eu estava sentado com a Liane, na hora do almoço. Eu disse para ela: amor, se eu pudesse eu não pregaria esse final de semana. Eu estou cansado, eu estou extasiado. Se eu pudesse. Acontece que meninos fazem o que querem, homens fazem o que é necessário fazer. Eu encontrei um motivo nos céus. Eu encontrei um motivo em Deus. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: você não vai mais ser refém das motivações da terra. Deus está dizendo para pessoas desse lugar: você não vai ser mais refém dos aplausos, você não vai ser mais refém dos elogios, você não vai mais ser refém dos likes, você não vai mais ser refém dos seguidores, você não vai mais ser refém das aprovações de homens, você não vai mais caminhar de acordo com a voz da multidão. A partir de hoje, você vai caminhar segundo a voz daquele que te ungiu. Irmão, não espere que todo mundo entenda. Não espere que todo mundo aceite. Tem planos e tem sonhos que Deus fez para você, e só para você. Deus não fez para todo mundo não. É por isso que todo mundo não tem que aceitar, não tem que entender não, porque Deus deu para você. Então persevere nos planos que Deus te deu. Vá para cima em relação aos planos que Deus te deu. Ore, interceda, persevere, permaneça, porque o sonho foi dado a você. Noé parecia um louco, assim como você. Noé parecia um louco até começarem a cair as primeiras chuvas. Ei, tanto tempo construindo aquela arca, sem nenhuma motivação, porque até aquela estação nunca tinha caído gota sobre a terra, ele não tinha motivo nenhum. Mas lá estava Noé, no primeiro ano, construindo uma arca. Ele olha para o céu, não tem uma gota. Pastor, porque Noé continuou construindo? Eu vou te dizer, 10 anos depois, Noé olha para o céu e não tem uma gota.
50 anos depois, Noé olha para o céu e não tem uma gota e está construindo uma arca. 100 anos depois, Noé olha para o céu e não tem uma gota, e ele continua construindo uma arca. Sabe por quê? Porque a motivação dele não está na terra, a motivação dele está no céu. 120 anos depois, começaram a cair as primeiras chuvas, e o louco agora se tornava um herói, e entrava na galeria dos heróis da fé. Todas as vezes, olha para mim, que se falar sobre esse dilúvio, vai ter que se mencionar que esse dilúvio não foi capaz de afundar um homem. Por quê, pastor? Se você não der um aleluia, um glória a Deus agora, faz 3 dias que você está morto, nem sabe. Sabe por quê? Sabe por que o dilúvio não afundou Noé? Porque o homem que está cheio do óleo não afunda. O óleo não afunda, meu filho. Você não precisa se comparar a ninguém. Não. Você não precisa se comparar a ninguém. É porque fulano é melhor. É porque fulano tem. É porque fulano faz. Não interessa. Você não está aqui à procura de aprovação e aceitação de quem está aqui. Você está aqui para alegrar quem está lá. Aleluia! 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 Ei! Quando você tem esse entendimento, isso é libertador. É libertador. Sabe qual é o problema? Eu já estou quase terminando. Estou vendo que você está ficando possesso. Sabe qual é o problema? É que a gente pega o celular, entra no Instagram. Não acontece nessa igreja. Entra no Instagram e vai pelo caminho da autocomparação. Aí você pega o celular, entra no Instagram e começa a stalkear as pessoas. Eu não acredito, menino do céu. Sério mesmo que ele foi naquele restaurante? Eu não acredito que ele tem esse carro. Meu Deus, menina, olha isso. Ele já foi até em Cancún e eu estou bem faceiro porque eu vou em Cidreira. Posso te dar um conselho? Se compare menos e agradeça mais. Se compare menos e agradeça mais. Ei, posso te dizer algo? Para de correr o dedo na tela do seu celular e começa a correr os teus olhos na palavra. Sabe por quê? Porque aqui os homens dizem não. Aqui a palavra diz que você já é mais do que vencedor. Aqui os homens dizem não. Aqui a palavra diz que você carrega o bom perfume de Cristo. Aqui os homens dizem não. Aqui a palavra diz que você é forte, porque você é forte já venceu o maligno. Aqui os homens dizem não. Aqui a palavra diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Segunda marca. Deixa eu me acalmar, eu estou nervoso. Segunda marca daqueles que carregam a unção. A unção, ela te capacita para as batalhas certas e não te deixa usar as armas erradas. Eu repito,
A segunda marca daquele que carrega a unção te capacita para as batalhas certas e não te deixa usar as armas erradas. Irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Todos nós que estamos aqui corremos dois perigos na nossa vida. O primeiro perigo que você corre é de entrar na guerra errada. E eu preciso te dizer que quando você entra na guerra errada, prepare-se para a derrota. Até porque Deus não vai... meu Deus do céu. Até porque Deus não vai financiar as tuas aventuras. Agora tem uma guerra que, independentemente do tamanho do gigante, da força do gigante, da altura do gigante, da habilidade do gigante, independentemente de tudo isso, você vence. Sabe qual é? A guerra que Deus te chamou para lutar. Nessa guerra, a vitória é certa. Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu vou te dizer por quê. Porque tem gente que não é dessa igreja. Tem gente que gosta de procurar problema, não olha para o lado. Irmão, tem gente que gosta de procurar confusão. Tem gente que gosta de procurar guerra. Irmão, eu vou falar. Tem gente que não pode ver um deserto que quer entrar. Irmão, tem gente que quando vê um acidente, está passando de carro. Eu já vi isso, tá? Não vou entregar ninguém. Está passando de carro, vê um acidente, dá ré, fica olhando pela janela. Aí você pensa, o infeliz vai descer do carro para ajudar, ele desce do carro e chega. O que aconteceu? Para ajudar não tem um. Segundo perigo. Tem gente que está se entregando. Segundo perigo, e eu preciso terminar porque eu já estou vendo que você está. Segundo perigo é entrar na guerra certa com as armas erradas. E quando você entra, olha para mim, na guerra certa com as armas erradas, você vai se cansar e você não vai vencer. A unção nos faz discernir e entender quais são as nossas guerras. A unção nos faz discernir e nos faz entender quais são as armas que nós devemos usar na guerra em que nós estamos. Você ainda está aí comigo? Saul, ele dizia para Davi que para Davi enfrentar Golias, Davi precisava colocar a armadura do rei. O que é que acontece? Davi coloca a armadura de Saul. E o que acontece? Nada acontece. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você quiser fluir na unção de outro, nada vai acontecer. Todas as vezes que você quiser fluir na graça de outro, nada vai acontecer. Você ainda está aí comigo, meu Deus? Eu preciso correr. Irmão, agora experimenta entrar na guerra certa com as armas certas. Experimenta entrar na guerra que Deus te chamou para lutar. Experimenta entrar nessa guerra. Sabe por que a vitória muitas vezes não vem? Porque você está na guerra errada e usando as armas erradas. Ei, você está numa guerra que não é aqui, mas lutando aqui, com armas que não são as armas espirituais para você vencer essa guerra. Mas eu vou te dizer como é que você vai vencer essa guerra hoje, amém? Então sente e ouve. Sabe como é que você vai vencer essa guerra? Eu vou te dizer. A guerra não é aqui, a guerra é lá. Pastor, como é que eu vou vencer essa guerra? Eu vou te dizer. Bíblia na mão, joelho no chão e muita oração. Irmão, a batalha era tão espiritual que Davi diz: eu não estou indo contra você com espada, escudos ou lanças. A guerra é espiritual. Eu estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A unção te faz discernir qual é a tua guerra e qual arma usar nessa guerra,
Pastor, onde está isso? Na minha Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 10. Abre comigo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Assim diz o texto: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue nem... Ouça bem, a tua batalha não é contra pessoas, porque tem gente que acha que é contra pessoas. Ei, a tua guerra não é contra a tua sogra, porque tem genro e nora que não é dessa igreja que acha que é. Ei, a tua batalha não é contra o teu esposo nem contra a tua esposa, porque tem esposo e esposa que pensa que é. Ei, o teu chefe de trabalho atribulado, ele não é o teu inimigo. Ei, o teu vizinho que você chama, diz que ele é o filho do Satanás, ele não é o teu inimigo. Aliás, o que você chama de inimigo, posso te dizer o que é? É a tua missão. O teu chefe de trabalho é a tua missão. O teu colega de trabalho é a tua missão. A tua sogra, tadinha, é a tua missão. Deus está falando, meu Deus. Posso continuar porque eu preciso terminar. Pois a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Não é a armadura de Saul, viu? É a armadura de Deus. Eu repito, vistam-se de toda a armadura, não é de Saul, é a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A tua batalha, Lagoinha Canoas, não é contra pessoas, e nem as tuas armas são desse mundo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: Deus vai te dar as armas certas para vencer essa batalha. Fala para ela no nome de Jesus: para de ficar tentando vencer na força do braço, e comece a vencer. Fala para ela, no poder da unção. Irmão, Deus está dizendo para pessoas aqui: ei, para de querer ganhar no grito. Deus está dizendo para pessoas aqui: ei, para de querer vencer na força do braço. Ei, Deus está dizendo aqui nessa noite para pessoas: para de querer vencer de forma natural aquilo que é sobrenatural. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas aqui? Ei, tira a tua mão, porque no dia que você tirar a tua mão, eu coloco a minha mão. No dia que você confiar, depender e se lançar, fica tranquilo, porque a guerra, a vitória é certa. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas aqui? Ei, para de ficar com indiretinha no Instagram, e vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas aqui? Larga a fofoca de lado, o disse-me-disse de lado. Ei, a conversa maledicente do outro lado. Muda, porque no dia que você mudar, esse gigante vai cair. Crente não fica discutindo. Hoje eu estou bem nordestino. Crente não fica discutindo, meu amigo. Crente ora. Crente não fica gritando. Crente clama. Crente não fica se defendendo. Sabe por quê? Porque tem um advogado que nunca perdeu uma causa sequer. Eu preciso terminar, mas está tão bom. Vem comigo, não dispersa.
Você sabe como é que a águia mata a cobra? Todas as vezes, não é conversa de coach não, tá? É real. Todas as vezes que a águia, ela entra em uma guerra, em uma batalha com a cobra, a águia vai e não luta com a cobra na terra. A águia não luta com a cobra no seu habitat. A águia pega a cobra e sobe. Alguém pegou. Pegou. A águia pega a cobra e sobe. E quanto mais alto ela vai, quanto mais altitude ela pega, mais a cobra desfalece. Pastor, eu não entendi, então eu vou falar na tua língua. Inventa, experimenta de começar a pegar essa batalha e levar para o alto. Pega essa batalha e leva para o alto. Quanto mais alto você for, mais rápido você vai vencer essa guerra. Leva para o alto. Fala para a pessoa que está do teu lado, leva para o alto essa batalha. Fala para ela, leva para o alto essa batalha. Leva para o alto essa batalha. Leva para o alto essa batalha. Tem vitória para quem leva a batalha para o alto. Tem vitória. Terceira marca, para terminar. Terceira marca, daqueles que carregam a unção. Eu vou terminar. Você já vai passar no tabernáculo para pegar a sua cesta básica, fique em paz. Recebe um pouquinho do alimento do céu. Daqui a pouco vem o alimento da terra. A unção te faz avançar com coragem, enquanto muitos estão retrocedendo com medo. Coloca na tela. Ela te faz avançar com coragem, enquanto muitos estão retrocedendo com medo. O texto diz no versículo 2 do capítulo 17. Olha para mim, o exército estava posicionado para a batalha. Olha para mim. O exército ele estava posicionado de prontidão para a guerra. Ele estava posicionado para a batalha. Pastor, e qual é o problema? O problema é que um exército que estava posicionado para a batalha retrocedeu por causa de um homem. E o nome disso se chama intimidação. Sabe o que é intimidação? Não é o diabo dizendo que é mais forte do que você. É o diabo dizendo que você é fraco. Irmão, eu não sei qual foi a ameaça que foi lançada sobre a tua vida que te paralisou desde então. Eu não sei qual foi a intimidação que foi liberada sobre você que te fez retroceder. Eu não sei qual foi a afronta que te fez paralisar. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar. Eu declaro no nome de Jesus que essa intimidação está caindo por terra, essa afronta está caindo por terra, essa ameaça está caindo por terra. Ei, alguém avisa lá no inferno que a intimidação para hoje. Para hoje. A afronta para hoje. Alguém avisa lá no inferno que acabou. Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você ainda está comigo? Irmão, olha para mim. Existem coisas que você consegue fazer sem unção. Eu te explico. Davi derrubou um leão sem unção. Sim ou não? Davi derrubou um urso sem unção. Existem realidades que você consegue fazer sem unção. Mas alguns gigantes, meu fofo, meu lindo, só com unção.
Sabe aquele problema? Só com unção. Sabe aquele desafio? Só com unção. Sabe aquele gigante? Só com unção. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 24. Eu já vou terminar. Assim diz o texto. Quando os quando os israelitas viram o homem Golias, quando os israelitas viram o gigante, todos fugiram cheios de medo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: agora, olha a diferença de quem tem a unção. Versículo 48 do capítulo 17. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tem um exército que está fugindo de medo, mas tem um menino ungido, tem um improvável que não está correndo de medo, que está correndo para cima, e corre com velocidade, e corre com pressa, porque tem certeza da vitória. Me deixa liberar essa palavra sobre você. Um dia você correu de medo, mas hoje você corre, mas não com medo. Para cima, porque a vitória Lagoinha Canoas é certa. Porque a vitória é certa. Versículo 49. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, pega esse detalhe, sem espada na mão, derrubou o filisteu. Irão perguntar para você: cadê a espada? Irão perguntar para você: cadê a espada? Aí você vai dizer: a espada eu não tenho, mas eu carrego a unção. A espada eu não tenho, mas foi derramado óleo sobre a minha cabeça, e o óleo é mais do que suficiente para vencer essa guerra. Mais do que suficiente. Versículo 54. Ou melhor, isso. Eu estou dando tudo que eu posso. Você está comigo ainda? A palavra vai dizer que Davi ele derruba um gigante, sim ou não? Mas a mesma palavra que diz que Davi derruba um gigante, me dê licença, a mesma palavra que diz que Davi derruba um gigante é a mesma palavra que diz que ele pega 5 pedras. Aí eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, devem estar se perguntando: óbvio, Davi pegou 5 pedras porque se ele errasse a primeira, ele teria a segunda. Se ele errasse a segunda, ele teria a terceira. Se ele errasse a terceira, ele teria a quarta. Não, senhor. É porque Davi sabia que Golias tinha mais 4 irmãos. Então, prepara. Davi estava preparado para Golias e para os próximos gigantes que viessem a se levantar. A unção vai te dar autoridade e poder para derrubar esse gigante e os próximos que irão se levantar. Versículo 54, para terminar. Se coloca de pé para fingir que vai terminar. Versículo 54. Deixa eu respirar.
No versículo 54, a palavra vai dizer que Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus em sua própria tenda. Você lembra como é que começa essa história? Essa história começa com o pai de Davi, Jessé, pedindo para Davi ir no campo, levar alimento para os seus irmãos e trazer uma garantia de que os seus irmãos estão bem. Ninguém pegou, vai pegar. Alguém começou a pegar. A palavra diz que ele volta para Jerusalém, mas ele volta com a cabeça do gigante, sim ou não? Agora, conjectura. Eu fico imaginando Jessé, o pai de Davi, dizendo assim: filho, meu filho, como é que estão os teus irmãos? Filho, os teus irmãos estão bem? Eu fico imaginando Davi pegando e dizendo assim: pai, os meus irmãos estão bem. Pastor, o que significa? Significa que Deus não vai só derrubar o gigante, não. Deus vai resolver o problema. Pastor, eu ainda não entendi, então eu vou continuar te dizendo: ei, Deus não vai dar só um jeitinho, não. Deus vai resolver. Eu preciso terminar. Essa é a parte que eu mais gosto. Essa é a parte que eu mais gosto. Você vai gostar também. Versículos 55 e 56. Não senta não, porque vai terminar. A gente está chegando no ápice. Quando Saul viu Davi, ai meu Deus, só em ler já começa a arrepiar. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Ninguém pegou. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: descubra quem é o pai daquele menino. Aqueles que carregam a unção, coloca para mim na tela. Coloca na tela. Não demora. Joga na tela, meu filho. A unção que você carrega fará as pessoas te perguntarem: quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Os homens, ao te verem crescendo, vão perguntar: quem é o teu pai? Os homens, ao te verem avançando, vão te perguntar: quem é o teu pai? Os homens, ao te verem prosperando, vão te perguntar: quem é o teu pai? E você vai dizer: sozinho eu não podia vencer essa enfermidade, sozinho eu não podia vencer essa falência, sozinho eu não podia vencer esse passado. Você vai dizer: não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre o meu Pai.